O NE1 está no ar, já começo agradecendo a sua companhia de onde você estiver, de casa, do trabalho, do trânsito. O QR Code na tela é do nosso canal Globo para você participar. Manda mensagem, foto e vídeo também pelo nosso WhatsApp, 3214-8500. Faz o NE1 junto com a nossa equipe. A sua sugestão vira reportagem. Vem para cá para ver. Olha essa imagem dessa rua cheia de buracos. Transtorno para o motorista. O ônibus escolar quebrou em Candeias, Jaboatão. E hoje é dia de cobrança aqui no NE1. Na PE 15, em Paulista, a reclamação é por causa das calçadas e o risco de acidentes. E você vai ver também como estão as vítimas dos incidentes com tubarões em Piedade e Boa Viagem. De volta ao banco dos réus, homem condenado por matar a ex-companheira vai a julgamento de novo. Agora para responder por uma tentativa de feminicídio. Você vai entender na reportagem. Junho é mês de campanha para a prevenção de queimaduras, esse ano com foco no trabalhador. Vamos reforçar os cuidados, um alerta que vale para todos. Tem assunto de saúde também, uma médica tira dúvidas sobre perda auditiva. E você participa da entrevista, já manda pergunta pelos nossos canais de comunicação. E tem muito mais, rede social do NE1 aí na sua tela também, @ne1.globo. Por lá você também acompanha notícias, os nossos bastidores. Seguimos juntos até 1h da tarde. Agora são 11h48. A gente atualiza o estado de saúde da criança de 11 anos e da mulher de 19 anos, vítimas de incidentes com tubarões na região metropolitana. Camila Torres fala ao vivo, direto do Hospital da Restauração. Eles continuam na UTI, Camila. Bom dia para você. Oi, Maristela. Bom dia para você, para quem está com a gente aqui também. Sim, eles continuam na UTI, mas temos boas notícias. Eles já acordaram, eles estão conscientes e eles estão respirando por conta própria. Estou usando essa expressão para poder dizer que antes eles estavam respirando com a ajuda de aparelhos, certo? Mas agora não. Eles estão respirando por conta própria. Isso é uma boa resposta às cirurgias pelas quais eles passaram. Eu estou falando ao vivo aqui do Hospital da Restauração, num dos acessos do hospital. Lembrando para vocês que a gente está acompanhando desde o fim de semana os 2 casos de incidente com tubarão em dias seguidos aqui em Pernambuco. No domingo, a criança de 11 anos que estava no mar, o tubarão mordeu, a criança foi socorrida ainda na praia, trazida aqui para o Hospital da Restauração, por onde passou por cirurgia e durante o procedimento a perna precisou ser amputada. Essa criança chegou a perder todo o sangue que havia no corpo, gente, mas os médicos conseguiram manter essa criança viva. O segundo caso foi na segunda-feira. O primeiro caso na Praia de Piedade, em Jaboatão. O segundo caso na Praia de Boa Viagem, no Recife. Uma jovem de 19 anos foi mordida por um tubarão e ela já foi retirada do mar sem a perna direita. Também está aqui no Hospital da Restauração, por onde passou por atendimento médico, por onde passou por cirurgia e agora está se recuperando. Essas 2 vítimas, então, que tiveram sucesso na cirurgia e agora todo o esforço para que não tenha infecção, porque a boca do tubarão é repleta de bactérias e algumas delas podem ficar na parte do corpo que foi mordida. Esse é o esforço agora. E hoje é um dia, pessoal, em que Mike, o médico que ajudou a vítima da segunda-feira, veio aqui para tentar falar com ela. Mike, que já está nos últimos dias aqui em Pernambuco, primeira vez que ele veio para cá, mas estava na praia na segunda-feira e conseguiu conter a hemorragia, conter de forma suficiente para manter Marcela Vitória viva até que ela chegasse aqui ao Hospital da Restauração. E eu imagino que poder falar com ela faz parte desse processo de organizar na cabeça o que aconteceu, né, Mike? Bom dia. Bom dia. Sim, faz parte. Eu estava passando só na praia, ela não era uma paciente comum do hospital onde eu trabalho, mas inevitavelmente a gente trata da mesma maneira, né? Na hora do pânico tem o conter os principais e depois que
passa o principal, a gente sempre retorna, fala com calma e é gratificante ver que está tudo bem. Essa seria a parte que eu busco agora. Ô Mike, e assim, muito por acaso, né? Você não é daqui, você é de Minas, primeira vez aqui em Pernambuco, com esse turbilhão de coisas acontecendo, né? Foram diversas coincidências, felizes coincidências que me colocaram ali naquele exato lugar. O hotel que eu estava hospedado, bem em frente de onde aconteceu. Eu e minha mãe, a gente tinha um passeio para Olinda que minha mãe ficou indisposta, preferiu não ir, preferiu voltar para o hotel. A gente estava dentro do hotel, falou, já que a gente está aqui, vamos pelo menos colocar o pé na areia. Parece que eu estava saindo só para fazer isso, eu não estava lá disponível, não estava lá sentado. Eu atravessei a rua e vi tudo acontecer. Mike, a tua conduta na hora, claro, ela contribuiu demais para que Marcela permanecesse viva. E o comportamento dela, assim, ela respondia aos teus comandos, porque a gente também ouve muito isso. A forma como o paciente, a forma como a vítima reage, também pode contribuir com o momento do socorro. Ela não respondia, eu fiz algumas perguntas para ela, logo eu desisti de comunicar porque eu vi que ela não respondia, mas ela tinha sinais que, organicamente falando, ela estava relativamente bem. Então, ela levantava, ela se mexia, ela olhava, ela falava uma palavra ou outra. Isso é suficiente para saber que pelo menos da quantidade de sangue que tinha sido mantida no corpo era suficiente para manter ela viva. Eu acredito que o principal motivo pelo qual ela estava flutuando em consciência e inconsciência era o choque psicológico, traumático, porque ela olhava para a lesão, olhava para a perna e aí ela voltava a perder um pouco de consciência e retornava. Então, eu acredito que era mais psicológico do que mecânico. Obrigada por estar aqui com a gente. O primo, Jonas, que estava com Marcela, pode ficar aqui, Mike, que estava com Marcela, foi ele mesmo quem resgatou e está aí no revezamento da família para poder dar assistência, inclusive para a avó, que é cuidada por Marcela e que Marcela, estando internada, você está assumindo esse papel, né, Jonas? Estou assumindo. Eu estava ontem com minha avó lá em casa, porque os familiares estavam todos aqui, né? Aí, hoje eu tive essa oportunidade de estar livre para poder ver ela pela primeira vez aí agora, né? Primeira vez foi que eu entrei na praia, eu resgatei ela, foi eu que tirei. Estou agradecendo muito ao Mike, que fico grato muito, que foi Deus, primeiramente Deus, segundo ter colocado o Mike lá para poder ter a vida da minha prima de volta ali, né? Naquele local que ele fez aqueles primeiros socorros ali, que foi muito importante para ela. E agradeço muito. Em nome da família aqui, eu estou agradecendo ao Mike. Oh, meu Obrigado, Deus. Mike. Esse gesto ele é de um reconhecimento, né, de uma importância enorme para toda a família, né? A Marcela está aqui internada, a criança de 11 anos também. E a gente agora continua acompanhando, sabendo, né, Maristela, que Mike, que estava por acaso na Praia de Boa Viagem, conseguiu ajudar Marcela e a outra criança, né, outra vítima, que foi ajudada por uma médica que mora ali na orla de Boa Viagem e foi ajudada também. Nesse momento a gente está aqui também ouvindo as pessoas, outros parentes que estão aqui recebendo notícias de quem está internado. Mas devolvo aí para você, Maristela, para que a gente continue trazendo informações das vítimas dos tubarões dos últimos dias nessa semana. A gente entende, viu, Camila, o hospital é um ambiente bem delicado, né, para tratar muitas vezes situações difíceis. Foi bonito de ver o abraço aí, certamente esse laço entre a família e o Dr. Mike, esse laço não vai se desfazer. A gente fica aqui agora na torcida, né, pela recuperação da Marcela e também da outra vítima, né, um menino de 11 anos. E os incidentes com tubarão registrados no domingo e na segunda no Grande Recife tiveram um fator decisivo no socorro às vítimas. A ação rápida de médicos que estavam no local, como nós vimos agora com Camila Torres. Com o uso de uma técnica simples, o torniquete, eles conseguiram conter hemorragias graves, ainda na areia, garantindo tempo até a chegada do atendimento especializado. No domingo, Luísa ajudava o filho em uma lição de casa, quando, da janela do prédio, percebeu a movimentação e viu uma mancha de sangue na água. Ela e o marido pegaram toalhas e desceram correndo para ajudar. Quando eu chego no momento, eu vejo aquela criança que estava ali respondendo aos primeiros comandos, as pessoas estavam ali em torno do local
Me identifiquei como médica e aí consegui fazer os primeiros socorros. Então, vi que ele estava respirando bem, então parti já para a contenção do sangramento. Tinha um sangramento extenso, ele já tinha perdido muito sangue no mar, estava bem pálido, mas consegui fazer um torniquete bem importante com a toalha que eu tinha pego de casa. Contenção sanguínea, o estancamento com torniquete, com panos limpos e fazendo compressas locais, sem ficar retirando um pano, sempre fazendo compressas e mantendo para conter o máximo do sangramento possível até que chegue uma ajuda. Mike é médico e estava na praia na segunda. Ele realizou os primeiros socorros para conter o sangramento de Marcela. Só que só amarrar uma corda, um cinto ou até mesmo o próprio cadarço do short dela, que foi o que a gente utilizou, a gente removeu o cadarço do short dela e o amarrou, isso já ajudaria muito a interromper. Nesse caso especificamente, eu fiz uma compressão manual também, porque toda vez que eu tirava a mão um pouquinho para testar, ainda tinha muito vazamento de sangue. Então eu fiz apenas uma compressão bem forte o tempo todo para impedir o sangramento de continuar. Qualquer pessoa pode e deve fazer isso, não precisa de preparo médico para fazer. Às vezes o óbvio é mesmo o mais necessário. Então qualquer pessoa poderia ter pegado uma corda, um próprio cinto que estivesse utilizando e apertado bem firme. Em casos como esses, os primeiros minutos são considerados críticos. Por isso, especialistas reforçam orientações que podem ser úteis em qualquer situação de trauma com sangramento intenso. A primeira delas é buscar ajuda o mais rápido possível e adotar medidas para evitar a perda excessiva de sangue até o socorro chegar. A primeira coisa é se manter calmo, né? Ligar 192, que é o número do SAMU, ou 193. Vão encontrar alguém com um sangramento muito forte, né? Se for na água, o ideal é que essa pessoa esteja retirada pelo bombeiro, né? Você não deve entrar na água pelo risco de incidente com animal marinho. Fazer a parada daquele sangramento. Se for num membro, você pode aplicar um torniquete, que pode ser com um cinto, com uma faixa. Não sendo no membro ou na região que o ferimento é muito grande, você faz uma compressão direta com um pano limpo, né? Idealmente que você comprima e segure, não fique retirando a todo tempo para ver se parou aquele sangramento. Chegando a equipe de atendimento ou do SAMU do bombeiro entrega esse paciente, a partir daí a gente vai aquecer essa vítima, tirar as vestes que estão molhadas e fazer o transporte rápido para o Hospital da Restauração ou Hospital de Referência. Você acompanhou na reportagem os médicos e o diretor do SAMU Recife falando sobre o torniquete. O G1 Pernambuco tem uma reportagem detalhando como funciona essa técnica. É só acessar a reportagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela da sua TV agora. O torniquete consiste em apertar um braço ou perna com um pano, cinto ou uma faixa para estancar o sangramento. Os especialistas reforçam que qualquer pessoa pode fazer. A orientação é agir rápido, manter a calma na medida do possível e acionar o SAMU no 192 ou os bombeiros no 193. Em situações de emergência, os primeiros minutos são decisivos para salvar vidas. Vai lá no G1 que tem outras informações para você. Seguimos agora pelo trânsito com imagens ao vivo da Rua Real da Torre, bairro da Madalena. A gente acompanha a movimentação aí do trânsito, os motoristas que vão sentido o túnel da Abolição para seguir para o bairro da Imbiribeira, para o bairro de Afogados. Os outros motoristas que vão ali para a Alça, no lado direito do seu vídeo, vão sentido Avenida Caxangá. Movimentação tranquila do trânsito aí na região. O motorista não encontra dificuldades para passar por aí agora. Bora para a Avenida Caxangá, então, para a gente ver como é que está a movimentação lá na frente. No lado direito, os motoristas vão sentido Camaragibe, São Lourenço da Mata. A gente vê agora que o semáforo fechou, o motociclista aí parado. E no lado esquerdo, a gente acompanha a movimentação de quem vem para o centro do Recife. Agora a Avenida Recife, na sua tela, bora ver como é que está o movimento. Todo mundo aí atravessando a rua, uns na faixa, outros não. Importante obedecer a sinalização de trânsito para evitar acidentes. A gente vê também ali a movimentação nos dois sentidos da via, tanto de quem vai para Imbiribeira, quanto também de quem está do lado esquerdo, sentido cidade universitária. E hoje cedo, um ônibus escolar da rede de ensino de Jaboatão dos Guararapes ficou preso num grande buraco na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro de Candeias. Nós recebemos esse vídeo de uma pessoa que passava pelo local, olha só. Nas imagens é possível ver que a roda traseira do veículo ficou dentro do buraco
impedindo que ele seguisse viagem. As crianças aguardavam a retirada do ônibus dentro do automóvel. A cratera ocupa a avenida quase de um canto a outro. Aí as repórteres Daniele Fonseca e Dai Santos estiveram no local. O acidente foi no cruzamento da rua Alfredo Regis de Lima Mota com a Avenida Presidente Castelo Branco, por onde vinha o ônibus, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. Algumas partes do veículo ficaram danificadas. O ônibus levava crianças que estudam na rede pública municipal de Jaboatão dos Guararapes. Todas estavam a caminho da escola. O acidente aconteceu às 6h34 da manhã de hoje. O ônibus levava crianças que estudam na rede pública municipal de Jaboatão dos Guararapes. Todas estavam a caminho da escola quando o acidente aconteceu. Este vídeo, feito por câmeras de segurança de um estabelecimento comercial, mostra o momento exato. Observe que o primeiro ônibus consegue passar. Atrás veio o amarelo, justamente o escolar, e o motorista cai no buraco. De acordo com trabalhadores da área, ninguém se feriu. Cleves, que trabalha em frente ao local, diz que ainda não tinha chegado no serviço quando tudo aconteceu, mas contou que já fazia uns 15 dias que o buraco se formou depois de uma obra feita na rua. Esse buraco começou a se expandir depois de uma obra de gás que estamos fazendo aqui na rua. Aí foi para a rua aqui de trás, depois voltou para aqui, abriu aquela cratera ali e foi se expandindo. Com o peso de ônibus, caminhões, foi cedendo. Aí aconteceu esse incidente com esse ônibus escolar. Por volta das 6h30 da manhã, tinha criança, envolveu criança e tal. Então, assim, são coisas que, lamentavelmente, não pode acontecer, né? Porque a gente já vive num trânsito tão horrendo dia a dia. Falou também que quando chove muito, a área costuma ficar alagada. Isso aqui vira uma piscina quando é dia de chuva aqui. Aqui nublou, já está praticamente enchendo. E quando chove mesmo, a água aqui fica intransitável, isso aqui fica. Pela chuva aqui de ontem para hoje não chegou a encher não, mas eu acho que o buraco ele deve ter igualado o nível da pista, o motorista não percebeu e caiu com as crianças dentro com o ônibus. O vizinho veio, conseguiu tirar as crianças do ônibus, mas assim não teve nada de mais de grave além disso não, e a criança, graças a Deus, saíram bem do acidente. Depois do acidente, o local foi isolado. E uma placa informando sobre a vala foi colocada para sinalizar. Um trecho da Avenida Presidente Castelo Branco, entre as ruas Major Médico Vicente Fonseca de Matos e Alfredo Regis de Lima Mota, ficou interditado para a passagem de carros. A Prefeitura de Jaboatão informou que ninguém ficou ferido no incidente e que enviou uma equipe da Secretaria de Mobilidade para organizar o trânsito, desviando os veículos pela rua lateral. A Compesa disse que o buraco foi devido a uma intervenção por uma empresa que estava realizando serviços na rede de gás e que danificou tubulações das redes de água e esgoto. Disse também que fez o conserto da rede de água e que uma equipe foi enviada ao local para os reparos na rede de esgoto e repavimentação da via. Junho é mês para conscientização e prevenção de queimaduras. A campanha Junho Laranja este ano tem foco nos trabalhadores. Mas o alerta sobre cuidados que podem evitar acidentes vale para toda a população. João Gabriel mora em João Alfredo, no agreste de Pernambuco. Tem apenas 11 anos. Há 15 dias está internado no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital da Restauração. Agora, a pele do rosto começa a se regenerar. O menino retirou a pólvora de alguns fogos de artifício e acabou gravemente ferido. Eu estava fazendo uns foguetinhos para ficar brincando. Aí eu fui testar a pólvora em cima da mesa, aí o saco estava perto, tinha um caminho de pólvora. Aí na hora que eu acendi a pólvora, pegou no saco. Eu só lembro do fogo na minha cara. A avó de João, Dona Luzinete, se emociona ao lembrar da cena. Ela viu o neto correndo, desesperado, com o rosto completamente ferido, quase irreconhecível. Eu consegui alcançar ele, ele desmaiou nos meus braços. Ele estava muito machucado, muito queimado mesmo. Aí ele passou a mão assim no rosto, saiu a pele do rosto. Dos dedinhos dele a pele saiu também na hora quando ele tirou a camisa. Ele não queimou mais o peito porque ele estava de camisa. A gente não sabia que ele estava com essa pólvora para fazer esse tal foguinho, mosquitinho. O médico Marcos Barreto, do Hospital da Restauração, lembra o estado em que João chegou à unidade. O João chegou com o rosto, um edema enorme, a gente não sabia, em termos de lesão intraocular.
que ele poderia ter, porque o edema era muito intenso. Queimadura de 2º grau profundo e 3º nas mãos, braços, antebraços, né? E essa face. A preocupação era a face, sequela de face. E eles trouxeram para cá, cuidamos de João, tem 15 dias e João está recuperado. Mas poderia ter sido uma outra finalização. Ele poderia ter tido uma lesão grave nos olhos. E aí? Isso sirva de exemplo para um mês de junho, com Copa do Mundo, com São João, São Pedro, Santo Antônio, tudo aí. Ninguém sabe, fogos de artifício aí, mão de criança. Isso é um risco muito grande. Pais, mães irresponsáveis, não libere fogos, nem aqueles traquinhos de massa que quando estoura, bate na pele, queima, arde. Não libere, de jeito nenhum, para criança não, de jeito. Jamais. A recuperação é lenta, dolorosa e, em muitos casos, as queimaduras deixam sequelas permanentes. Cristine Dallanora, chefe do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital da Restauração, reforça o alerta. Quando a gente tem uma queimadura de 2º grau, que atualmente a gente chama queimadura de espessura parcial, aquela pele, após sucessivos curativos, ela vai conseguir se recuperar como uma pele. Quando a queimadura é 3º grau, ela é uma queimadura que a gente chama atualmente de queimadura de espessura total, porque pega a total espessura da pele, aquela pele não mais cicatrizará como pele, ela só vai fechar aquela ferida como uma cicatriz, ou se você colocar um enxerto de pele, porque coloca a pele de uma outra região para cobrir aquela região onde a pele foi perdida na sua totalidade. Segundo ela, praticamente todos os dias chegam pacientes vítimas de queimaduras ao hospital. Na maioria das vezes, os acidentes acontecem durante o trabalho. É por isso que neste mês ganha força a campanha nacional Junho Laranja. É uma campanha da Sociedade Brasileira de Queimadura que todo ano, no mês de junho, fala de prevenção de queimadura. Cada ano é um tema e esse ano o tema é prevenção de queimaduras em ambiente de trabalho. O trabalho informal é muito importante, muito prevalente no Brasil. Então a gente vê muitos pacientes que cozinham em casa para vender o espetinho, vender o pastel, vender a coxinha, e esses pacientes também se acidentam com muita frequência. Adriana, moradora de Afogados, está internada há um mês no Hospital da Restauração. Ela conta que o gás de cozinha acabou enquanto preparava lanches para vender. Para não interromper a produção, comprou o álcool em um posto de combustível e passou a utilizá-lo para cozinhar. Por pouco, não perdeu a vida. Liguei o fogo e botei a carne para assar. Aí quando eu fui pegar o vasilhame para virar, aí ele pegou, veio aquela chama para cima de mim, me jogou longe, lá no outro quarto. A casa pegou fogo. As queimaduras atingiram pernas, braços e peito. Toda a pele dessas regiões foi comprometida. Eu agradeço muito a Deus e que eu também estou aqui, né? Que eu tive 2 paradas cardíacas. Eu sou um milagre na mão do Senhor. Então, o que eu quero dizer, né, que vocês não tentem fazer isso nunca na sua vida, nunca na sua casa, que é uma dor muito terrível. Eu nunca tinha passado, eu tenho 40 anos e hoje eu tenho essa experiência e nunca mais eu quero cozinhar com álcool, fazer nada que tenha contato com álcool. Eu nunca mais vou esquecer essa marca. Ficou alerta aí para todo mundo, né? Em Paulista, começou hoje um mutirão de saúde. A ideia é acelerar o atendimento dos moradores que já têm encaminhamento de consulta com um especialista. A estrutura está montada na Praça João Pessoa, no centro da cidade. Para ser atendido, precisa apresentar documento com foto, cartão do SUS e comprovante de residência. São 20 consultórios nas áreas de cardiologia, clínica médica, endocrinologia, ortopedia, pediatria, reumatologia, neurologia, neuropediatria e psiquiatria. Também é possível fazer exames como eletrocardiograma e alguns tipos de ultrassonografia e raio-x.
A Secretaria de Saúde de Paulista chamou pacientes que já tinham encaminhamento, mas também vai atender quem vier espontaneamente com solicitações da Rede Municipal de Saúde. O mutirão vai até sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde. A expectativa é atender cerca de 5.000 pacientes. Vamos seguir com alguns destaques do Jornal Hoje desta quarta-feira. Roberto Kovalik já está por aqui, chega ao NE1. Seja muito bem-vindo, Kovalik. Boa tarde. Tudo bem, Maristela? Grande prazer estar aqui, grande prazer falar com você. A gente vai falar do Recife hoje também na nossa previsão do tempo. A gente está de olho no que está acontecendo aí. Ouvi dizer que está meio nublado, caindo uma chuvinha. Olha, a previsão 60 milímetros. Acabei de conferir aqui com a nossa equipe de meteorologia. Então fique ligado no JH que a gente vai detalhar, ver quanta chuva vem por aí. E você vai ver também uma operação na Bahia que prende um grupo suspeito de assaltar farmácias para roubar remédios de alto custo, como canetas emagrecedoras. E policiais foram presos no Maranhão por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. O destaque do dia é a nova proposta de tarifaço americano, que pode ser aplicado a 60 países, entre eles o Brasil. Vários países já criticaram a medida, tem reunião em Brasília para tratar do assunto, a gente atualiza tudo. E tem também festa junina, eu sei que vocês aí em Pernambuco já estão festejando bastante. E vão festejar ainda mais, pois a gente vai mostrar a abertura de uma das maiores festas juninas do país, Campina Grande, na Paraíba. Terá 120 atrações só no palco principal em 33 dias de festa. E olha, enquanto estamos chegando no inverno aqui, né? Pelo menos a gente aqui no Centro-Sul já está com um friozinho. Lá no Hemisfério Norte, mais perto aí de vocês, a Copa do Mundo vai ser em pleno verão com os jogadores. Como é que eles vão fazer para suportar o calorão? Em 2026, as paradas para resfriamento serão obrigatórias em todos os jogos, independentemente do clima. A gente vai utilizar alguns recursos, como tentar fazer com que o atleta ingira gelo de forma moída, triturada, a gente chama de slush, ice slush, para que ele possa hidratar e ao mesmo tempo resfriar internamente. Então aí fica a dica também para encarar os dias de calor. Espero você no Jornal Hoje, então. Maristela. Até já, então, com outras informações do Brasil e do mundo no JH. Até já, Kovalik, muito obrigada. Tchau, tchau. Prazer. Tchau. A seguir, trabalhadores que estão na obra da Orla de Boa Viagem foram filmados em cima de um andaime, sem uso de equipamentos de segurança. Essa é uma calçada de Paulista, fica na PE 15. Tem como imaginar como os pedestres passam por aí? E ainda, amanhã é dia de Corpus Christi e todo mundo quer saber, é feriado ou não? O que é um ponto facultativo? O NE1 vai para o intervalo com imagens da Avenida Conselheiro Rosa e Silva. Você vê a movimentação do trânsito até tranquila por aí. O NE1 volta já, agora 12h15. Meio-dia e 18, NE1 de volta. Agora você acompanha a participação de Ana Paula, moradora de Paulista. Ela enviou para a nossa produção este vídeo. Não parece, mas é uma calçada. Fica na PE 15. Esse trecho aí da ponte que passa por cima do Rio Paratibe está intransitável, né? Olha só quantos buracos, mato alto também. Imagina, para passar por aí, não tem segurança nenhuma, né? O risco de acidente é muito grande. A rodovia passa por uma obra de melhoria do passeio público e do asfalto desde 2022. O serviço está com um atraso aí de 2 anos e, além dessa reclamação específica, nós recebemos queixas de mato também, entulhos de obra ao longo da via. Nós fomos conferir e vimos muita dificuldade para quem precisa passar a pé pela PE 15 todos os dias. O primeiro ponto da nossa reportagem foi na PE 15, sentido Abreu e Lima, perto da rampa de acesso à PE 22. O trecho está em obras, gente trabalhando e algum material de construção pela área. Enquanto isso, quem tenta passar enfrenta desafios. É o caso de Laisa, que estava indo para uma entrevista de emprego. Passei por cima da obra agorinha, vindo porque não tem, né? Ou eu tenho a opção de passar pelo meio da pista, ou eu passo por dentro da obra. E está muito ruim. Com essa obra está muito ruim. De atravessar, o acesso
tudo. Mais pra cima, que é onde eu moro, já tá bem legal. Tem duas paradas para atravessar. Só aqui que precisa de um sinal, iluminação e essa obra ser concluída o mais rápido possível. A obra de requalificação da PE 15 começou em 2022. A previsão era de ser concluída em 2 anos, mas ainda não terminou. De acordo com o governo do estado, 60 mil veículos passam por aqui todos os dias. O orçamento para a requalificação é de 219 milhões de reais. A esperança é de que tudo seja resolvido quando a obra terminar. Até lá, os problemas continuam. Na subida da PE 22, o acesso também está péssimo. O matagal toma conta do contorno da via, um risco para acidentes. Alan reclama muito dessa realidade. Parentes dele moram nesta subida e já passaram por uma situação arriscada. Como o matagal, a vegetação está muito alta na entrada da PE 22, os carros quando vêm não conseguem visualizar quem está vindo, seja um transeunte, seja um animal, e acabam entrando de vez e, dependendo, se for muito rápido, pode até sobrar e bater em uma casa, como já aconteceu na do meu avô. Como foi a situação? Um carro, ele estava vindo, a vegetação muito alta, ele perdeu o controle e bateu na frente da casa do meu avô, que são idosas. E se tivesse eles lá na frente, poderia ter acontecido algo pior, né? Na calçada, mais insegurança. Moradores tentaram tampar no improviso um buraco para evitar alguma queda. Seguindo pela PE 15, logo depois do Shopping Northway, o local, que seria a calçada, está tomado pelo matagal em quase todo o percurso. O pessoal passa a pé, correndo, de bicicleta. Seu José Manuel diz que a situação não é boa para quem vem pedalando. O certo mesmo isso aqui era passar um cimento, acabar com esse mato, né? Deixar a cidade limpa. Mas eles não estão ligando para isso. A gente que sofre com isso. Sua bicicleta fica muito acabada? Então, olha como é que tá, cheia de folga. As dificuldades são muitas para quem gosta de fazer atividade física por aqui. A população sofre demais com tudo isso. O caminho está precário aí, porque esses capinhos aqui ficam até dificultando a nossa corrida, né? E até mesmo escapam de ser acidentado. Em mais uma parada, o cenário é praticamente o mesmo. O espaço não é nada convidativo, nem seguro. Mesmo assim, pelo menos 4 vezes na semana, seu Luciano vem. É muita dificuldade. É lama, esgoto de água, mato, né? E não tem muitas vezes nem cor, só ando para não ter acidente. Em alguns pontos do passeio, o caminho está praticamente todo comprometido. É o caso deste local. Uma árvore caiu e quase não tem mais espaço para ninguém passar, quer seja andando ou de bicicleta. Desde a queda, ninguém recolheu os galhos nem as folhas. Um transtorno para quem vem por este trecho. Dona Valdeci contou que também passa por aqui à noite e falou que já viveu um momento arriscado. Precisava ser feito, fazer a limpeza da área, uma cerca, uma grade para proteger quem está caminhando e podar essas árvores que ficam arriando para o lugar que a gente caminha. No sentido contrário, em direção a Olinda, após o cemitério Campo Santo, problemas parecidos. Pouco espaço para passar. Além do mato, um monte de entulho, deixando o caminho ainda mais estreito. Como é que passa, né? O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco, o DER, informou que a ponte sobre o rio Paratibe, localizada na PE 15 em Paulista, está prevista nas obras de requalificação da rodovia e que, após as denúncias apresentadas pelos moradores, determinou prioridade para a avaliação e recuperação da estrutura. O DER também disse que solicitou à equipe responsável pela obra a reorganização dos materiais e da área de trabalho no local, para garantir uma passagem mais segura para pedestres e ciclistas. Em relação aos entulhos e demais interferências decorrentes da execução dos serviços, afirmou que vão ser adotadas medidas para melhorar as condições de circulação dos usuários até a conclusão das intervenções. E quanto à capinação, o DR disse que as atividades seguem uma rotina de manutenção programada todo semestre ao longo da rodovia.
Bora seguir pelo trânsito. Continuamos pela PE 15, mas agora em Olinda. É Elvis Lopes que está por lá. Esse é o trecho do viaduto de Ouro Preto. Quem está por lá é Elvis na nossa Globomoto. O motorista vai sentido Recife. E ele está mostrando para a gente aí esse trajeto, um caminho, né, que os motoristas, se não reclamam do trânsito, reclamam também dos alagamentos em todo esse trecho. Elvis está mostrando agora para a gente, indo aí sentido Recife, o trânsito mais tranquilo neste horário. Agora 12h25, a gente olha para o céu também com muitas nuvens, essa previsão de chuva da APAC. E Elvis vai seguindo aí o seu caminho, mostrando para você, caso essa seja a sua rota aí na PE 15, o viaduto de Ouro Preto, em Olinda. Em um outro ponto da região metropolitana, agora eu quero te mostrar a rua Francisco Valpassos, no cruzamento com a rua Dagoberto Pires, fica em Brasília Teimosa. Um alerta aí para os motoristas, tem bueiro aberto. A gente está mostrando essas imagens aí ao vivo para você. E claro que procuramos também uma resposta, tá? É Christopher Moraes mostrando o perigo bem aí no meio da rua, tá? Não só para motoristas, para pedestres também que estão atravessando a rua. Imagina, um motociclista está passando por ali, opa, para desviar desse buraco do bueiro. É motivo de atenção e de alerta também. Nós procuramos a Inlurb, que informou que já notificou a empresa de telefonia, que é a responsável pelo problema. A gente mostra agora uma imagem que chegou à nossa produção. Foi pelo nosso WhatsApp, aqui da TV Globo. O telefone está na tela. Bora colocar 3214-8500 e você também, claro, pode participar do BNA1, mandando fotos, vídeos e mensagens. Olha, 2 trabalhadores em cima de um andaime da obra da Orla de Boa Viagem, zona sul do Recife, sem qualquer equipamento de segurança, totalmente soltos. A gente borrou a imagem para preservar a identidade deles. O morador que mandou o vídeo ficou assustado e preocupado com o risco de acidente dessas 2 pessoas. Existe norma para o uso de equipamentos de segurança, os chamados EPIs, para evitar acidentes, evitar riscos à saúde e à vida. O nosso telespectador está de olho, mandou para a gente as imagens pelo nosso WhatsApp. Você participa também pelo 3214-8500 e claro que a gente vai seguir acompanhando aí essa situação. Claro que nós procuramos a Prefeitura do Recife para entender o que está acontecendo. A Prefeitura informou que teve conhecimento das imagens e que em outro momento isso já havia acontecido, sendo necessário alertar formalmente a empresa que realiza a obra. A Prefeitura disse ainda que, diante dessa denúncia recente, notificou a empresa e deu prazo para apresentar justificativa e as medidas que serão adotadas a partir de agora. Outra informação da Prefeitura é que foi aberto um processo administrativo por causa da reincidência da denúncia. Um risco muito grande, né, para esses trabalhadores, o que não pode acontecer. A gente acompanha agora imagens da praia de Boa Viagem. É o nosso cinegrafista Christopher Moraes. Ele esteve por lá, tá? Durante boa parte da manhã, essas imagens são recuperadas. O tempo estava bastante nublado, não é muito diferente agora, tá, gente? Poucas pessoas na faixa de areia, algumas pessoas caminhando ali na beira do mar, mas não registramos ninguém tomando banho, ainda bem, né? Bombeiros estavam monitorando a área com salva-vidas e uma viatura. Ventava bastante, a maré estava secando. A gente espera que as pessoas se conscientizem da importância de seguir as orientações das autoridades e evitar o banho de mar nessas condições. O assunto agora é o direito do paciente. Existe no Brasil uma legislação que define quais as regras para atendimento nas redes públicas e privadas. Daniele Fonseca está com esse assunto. O Estatuto do Paciente é para regular, inclusive, o atendimento, não é isso, Daniele? E por quê? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você também, para todos que estão nos acompanhando. Olha, Maristela, essas regras já existiam, né? Mas agora temos, de fato, um estatuto do paciente por uma lei que foi sancionada e o porquê de tudo isso a gente vai saber com a doutora Patrícia Freire, ela que é
advogada. Então, doutora, o que é que traz de novidade para o paciente esse estatuto? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Daniele. Veja, na realidade, várias dessas diretrizes, elas já existiam, né? Existiam de formas espaçadas, em resoluções, na Constituição, no Código de Defesa do Consumidor. E aí a lei agora consolidou, organizou, sistematizou isso em uma lei federal. E isso aí traz, por óbvio, uma segurança jurídica maior, né, para o paciente. Quais são algumas das situações bem comuns, frequentes no cotidiano dos pacientes e que eles vão ser beneficiados agora com esse estatuto? Bem, uma situação que é bem corriqueira é a questão do prontuário, né? Então, o paciente sempre teve acesso, direito de ter acesso ao prontuário, mas vai e vem, isso trazia alguns problemas, né? Alguns entraves em algumas situações. E aí a lei ela deixa bem clara a questão de que todo paciente tem direito, tem acesso ao seu prontuário, inclusive sem custo, né, tem direito a ter uma cópia desse prontuário, não precisa justificar e ainda pode pedir correções de dados no prontuário. Questões relacionadas a procedimentos clínicos, doutora, como, por exemplo, entubar o paciente, reanimar, como é que ele pode ser acobertado em relação a isso com a existência do estatuto? Bem, essa é uma pergunta muito boa, porque o estatuto ele deixa muito claro que o paciente ele tem direito, né, ao seu próprio corpo e as situações de autorizações e consentimentos ou mesmo recusa, né, de tratamentos. Então, o paciente ele pode, através de regras de forma escrita, né, deixar, enquanto consciente está, deixar bem claro que não quer ser entubado, que não quer ser reanimado, né, e tem a decisão de submeter ou não a algum tratamento. O que esse estatuto traz de positivo também para as unidades de saúde, para as equipes médicas? Bem, com o estatuto, acaba que está tendo que ter o quê? Uma revisitação a toda essa documentação e diretrizes dentro, né, dessas unidades. Então, as documentações com relação a consentimentos, documentações com relação a anteriores mesmo procedimento cirúrgico, né, todos aqueles formulários que têm que ser de uma maneira bem clara para o paciente. Doutora, agora talvez uma pergunta mais polêmica, viu? Aquilo que a senhora falou aí, que o paciente decide que ele não quer ser entubado, que ele não quer ser reanimado, mas aí o parente depois vai lá e diz, não, a gente vai reanimar sim, a gente quer que faça qualquer procedimento para salvar a vida da pessoa. Como é que o estatuto entra aí nessa polêmica? Bem, quem tem o direito do paciente é o que tem que prevalecer. Se ele deixou isso escrito, então é isso que tem que ser obedecido. Agora, se ele não deixou nada por escrito nesse sentido, então veja, o estatuto traz que a pessoa agora tem que trazer o quê? Um representante. A pessoa que vai ser responsável por tomar essas decisões, no caso dele estar inconsciente. Então, vai ser esta pessoa que a unidade vai ter que ter todas as informações relativas a ela, todos os dados, enfim, que vai tomar essa decisão. E vai ser escolha do paciente. Se nada disso for cumprido, doutora? Se nada disso for cumprido, então vai ter que vir para a via judicial e aí vai ter que tomar as medidas adequadas para que seja realizado e eventuais danos também, se for o caso. Muito obrigada, doutora Patrícia. É contigo aí no estúdio, Maristela. Obrigada pelas informações, Daniela, e agradeço também a doutora Patrícia. E aqui no Recife, um homem condenado por feminicídio voltou ao banco dos réus hoje. Agora, Jorge Bezerra da Silva responde pela tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, ocorrida antes de matá-la. O repórter Bruno Fontes está acompanhando o julgamento e ajuda a gente agora a entender melhor esse caso, né, Bruno? Boa tarde para você. Oi, Mari, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Nós estamos aqui no Fórum Tomás de Aquino, onde está acontecendo nesse momento um outro julgamento do Jorge Bezerra da Silva. Inclusive, eu estou aqui com a Carolina Aguiar, que é a advogada que representa a família exatamente dessa vítima, a Priscila Monique. Ela foi agredida e, infelizmente, ela também foi morta. Esse julgamento do Jorge Bezerra
do feminicídio foi no ano passado e agora ele está sendo julgado pela tentativa de feminicídio, porque antes ele fez isso, foi preso, ganhou liberdade, disse que ia matar a Priscila Monique, a ex-companheira, e de fato fez isso. E o que chama muita atenção, Carolina Guiar daqui a pouco vai terminar essa parte e vai voltar para essa sala, é porque ele, mesmo aqui, ele fez novas ameaças à família, então, da Priscila Monique. E houve também uma outra confusão, que quase ele teve que ser retirado da sala do júri. Muito obrigado por estar aqui conosco, eu sei que você vai já retornar, a senhora vai retornar. O que ele relatou e se, assim, vocês ao mesmo tempo também ficam receosos com essas ameaças que ele está fazendo aqui no fórum, mesmo com a juíza, a Daniele Burichel, presente. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde, Bruno. Boa tarde também a todos que estão nos acompanhando. O que nós vemos hoje é o retrato de uma violência doméstica, de tragédias pré-anunciadas. Certamente, Priscila, e existem várias Priscilas que nesse momento estão sofrendo de violência doméstica, e aí abrange a violência física, a violência psicológica. E quantos Jorges, né, que aparentemente aos olhos de uma sociedade é uma pessoa trabalhador, é um bom moço, mas a verdade é bem diferente. Então, Bruno, o que foi dito hoje em plenário, na verdade, ele novamente reiterou, né, mais uma vez ele reitera sem o menor pudor, sem a menor vênia, né, que vai matar, disse inclusive em audiência, disse no júri do homicídio consumado e repetiu aqui por várias vezes que pagaria 50 mil e mataria a Vitória, a irmã de Priscila. Não obstante a isso, que já é um absurdo, ele disse, se Priscila estivesse viva hoje, eu novamente mataria. Frio, calculista, não se arrepende de absolutamente nada do que fez, reitera mais uma vez perante a justiça, perante a polícia, olha, eu só não matei ainda porque eu estou no isolamento. Não respeita a polícia penal honrada, a polícia civil, a polícia militar, o poder judiciário, o Ministério Público, inclusive quis desrespeitar essa advogada. O que, evidentemente, não teve guarida, não encontrou guarida, porque enquanto eu tiver voz, tenha certeza que eu serei resistência, não apenas por mulheres que sofrem de violência doméstica, mas também por advogada enquanto advogada. A senhora vai fazer essa parte final agora dessa acusação. Por isso, eu vou lhe liberar, que eu sei que você tem que voltar e a gente vai acompanhar, então, o que vai acontecer sobre essa possível condenação ou não do Jorge Bezerra da Silva. Muito obrigado. Veja só, ela vai retornar agora. Tem todo esse processo, são 7 jurados que estão aqui. Daniele Burichel é a juíza que está presidindo esse processo, que pode condenar o Jorge Bezerra da Silva. Ele chegou logo cedo, eu estava aqui, estava com o Bruno Campos e nós conseguimos filmar o momento que o Jorge Bezerra da Silva chega e ele começa, então, ele volta para cá e, inclusive, tem um encontro da Priscila Monique, que é essa, infelizmente, essa jovem que foi assassinada. Vamos assistir a reportagem. Jorge Bezerra da Silva chegou ao Fórum Tomás de Aquino às 8h30. Ele foi trazido do presídio para participar de mais um julgamento. Jorge Bezerra foi condenado em julho do ano passado a 29 anos e 8 meses de prisão pelo crime de feminicídio. Ele assassinou a facadas a ex-companheira, Priscila Monique Laurindo da Silva. Quando viu Jorge chegando ao fórum hoje, a tia de Priscila se emocionou ao relembrar tudo o que aconteceu com a sobrinha. É muito difícil isso para a família. É muito difícil, meu Deus. Ai, Jesus. Só Deus sabe o que a minha sobrinha passou, meu Deus. Os promotores de justiça destacaram que o julgamento de hoje trata da tentativa de feminicídio que Jorge Bezerra teria cometido em 10 de abril de 2021. Segundo a acusação, ele não aceitava o fim do relacionamento e, mesmo usando tornozeleira eletrônica, foi até a casa de Priscila Monique, no bairro da Iputinga, na zona oeste do Recife, e agrediu a ex-companheira. Esse caso de hoje é um processo diferente do assassinato, do feminicídio consumado, que já foi julgado. O Jorge pegou 29 anos e 8 meses de prisão. Esse caso é o feminicídio tentado, que aconteceu antes da consumação do feminicídio, em razão da liberdade no processo de Jorge. É importante pontuar isso.
Ele ficou preso nesse processo da tentativa por um tempo, por alguns meses, mas obteve a liberdade provisória com tornozeleira eletrônica. O promotor de justiça destacou que durante a audiência de instrução do processo da tentativa de feminicídio, Jorge Bezerra teria feito novas ameaças à família da ex-companheira. Nesse processo também do feminicídio tentado, ele tomou essa postura ameaçadora, essa postura de desrespeito, de descaso para com as autoridades. Mais uma vez, o réu ameaçou a irmã da vítima. O promotor Michel Campelo explicou que, se for condenado neste julgamento, Jorge Bezerra poderá perder benefícios relacionados à progressão de regime e às saídas temporárias concedidas pela Justiça. A condenação, elas vão se somar, né? E isso influenciaria ali, né, para cumprimento de progressão de regime, eventuais saidinhas que ele possa ter direito, né, eventualmente no futuro. Então, em benefícios que ele tem ao longo do cumprimento da pena, a quantidade, né, ao se somar, leva em consideração ali a somatória tanto do feminicídio como do presente tentativa. A mãe de Priscila, dona Josiane, lamentou o fato de Jorge Bezerra ter sido colocado em liberdade após a tentativa de feminicídio. Segundo ela, a decisão acabou resultando na morte da filha. Fico assim, lamentando, né? Porque não era para ter soltado ele, não era. Foi soltar ele e ele voltou para cumprir a ameaça dele. Que quando eu peguei e disse para ele, por que você fez isso com a minha filha? Ele disse, foi só um susto, eu ainda vou fazer. Priscila Monique teve uma filha com Jorge Bezerra. Hoje a menina é criada pela avó, dona Josiane. Estou aqui lutando por mais uma justiça, porque quem perdeu minha filha foi eu. Sei que nada traz ela de volta mais, mas ele tem que pagar, esse homem tem que estar longe da sociedade. Tem outra filha já ameaçada por ele, e ele é capaz de fazer. É impressionante isso, viu? Porque nesse momento você viu o promotor Bruno Santa Catarina, agora ele falou com a gente, um dos promotores, e ele está exatamente nesse momento mostrando outros elementos que podem então ajudar nessa condenação da tentativa de feminicídio. A gente ficou muito assim, mas por que a tentativa de feminicídio se ele já foi condenado pelo feminicídio? Exatamente porque ele ganhou a liberdade, estava com tornozeleira eletrônica, e depois ele fez ele realmente cumpriu, né, o que ele prometeu. Ele disse que ia matar a Priscila Monique e fez isso. E a cada momento ele continua agora, voltou para o plenário e ele continua olhando para os parentes, para outras pessoas, para os jurados e sempre então encarando essas pessoas. Eu pedi para falar com a defesa, que é o defensor público Érico Douglas. Ele disse que no momento não vai se posicionar, só no final, quando o resultado desse julgamento sair, for divulgado. Eu volto com você, Maristela. Obrigada, Bruno, pelas informações. A gente segue acompanhando, então. Uma senhora de 88 anos caiu de uma maca na Policlínica Jamaci de Medeiros, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. A paciente, Maria do Carmo da Silva, estava sendo colocada numa ambulância para ser transferida para o Hospital Alfa, em Boa Viagem, no Recife, quando a queda aconteceu. Vanicele Santana, neta de Dona Maria do Carmo, contou que estava filmando para colocar o vídeo no grupo da família e avisar sobre a transferência da avó. Vanicele disse também que a avó foi internada no sábado com infecção no pulmão. Dona Maria do Carmo está no Hospital Alfa, se queixando de dores na região da queda e aguarda para fazer raio-x e ultrassom. A Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho disse que a maca utilizada para a transferência da paciente destravou antes de ser apoiada na ambulância. Ainda de acordo com a Secretaria, a paciente foi prontamente assistida pela equipe de saúde e antes de seguir transferida, passou por nova avaliação médica, estava consciente e orientada após o incidente. Acontece neste momento uma operação em postos de combustíveis na região metropolitana e no agreste do estado. É para investigar possíveis irregularidades tributárias, de sonegação fiscal e o cumprimento de normas de proteção ao consumidor.
Ao todo, 19 estabelecimentos foram visitados pela equipe do CIRA, que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Pernambuco, em parceria com o IPEM, o Procon Pernambuco e a Secretaria da Fazenda Estadual. Nós recebemos da Secretaria da Fazenda a notícia e indícios da prática de crime tributário por parte de um posto de combustível. Através de cruzamento de dados da Fazenda e do Ministério Público, fazendo o levantamento de 2025 a 2026, nós acrescentamos a essa operação mais 18 postos que existem indícios da prática de sonegação fiscal. E chamamos para a operação também o PROCON e o IPEM, que estão trabalhando conosco. Quanto ao IPEM, já houve a interdição de um bico de bomba, porque havia um vazamento na bomba de combustível. O combustível derramava sobre o motor da bomba, podendo causar um acidente muito grave. E no tocante ao PROCON, foi detectada uma situação complicada também para o consumidor, em razão de que o posto não elabora o relatório de drenagem do diesel, podendo estar entregando ao consumidor um material contaminado, diesel contaminado. Reunidas as informações, especialmente da Secretaria da Fazenda, o Ministério Público tratará de verificar a ocorrência ou não de crimes tributários nos demais 18 postos. Órgãos de fiscalização denunciaram ter sido impedidos de inspecionar 2 unidades da FUNASE, no Bongi, na zona oeste do Recife. Essa notícia está no G1 Pernambuco, o QR Code já está aqui na sua tela com os detalhes. De acordo com a comitiva, a visita aos CENIPs 1 e 2 estava marcada para a manhã de ontem, para verificar as condições de atendimento aos adolescentes e apurar possíveis violações de direitos. Participavam da ação representantes do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar do Recife, do GAJOP, do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, além de integrantes do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. De acordo com os órgãos envolvidos, mesmo depois de recolher celulares e câmeras, o grupo foi barrado no CENIP 2 e a inspeção acabou suspensa. Em nota, a FUNASE disse que reconhece a importância das entidades de controle social e afirmou que as condutas adotadas seguem os protocolos de segurança e a legislação vigente. A gente segue agora falando de saúde. Você está me ouvindo bem? Consegue compreender todas as palavras? Ou, para me ouvir melhor, você aumentou aí um pouco mais o volume do seu televisor? Esse pode ser um sinal de perda auditiva. Daniele Fonseca está agora com uma médica e que existem muitos outros sinais que são de alerta para caracterizar essa perda da audição, né, Daniele? Sim, Maristela, não só outros sinais, como também sintomas. A propósito, lhe ouvi direitinho, viu? Não precisei aumentar o volume aqui da minha comunicação. A gente convidou para essa entrevista a doutora Kátia Virgínia de Oliveira, que é otorrino. Doutora, fiz essa brincadeira aqui com Maristela, mas a perda auditiva é um assunto muito sério, que compromete, inclusive, a socialização das pessoas, né? Ela falou sobre os sinais lá no estúdio. Quais são os outros, doutora? Boa tarde, seja bem-vinda. Primeiro, boa tarde, Daniele. Boa tarde, Maristela. É um tema bem importante, bem relevante, principalmente porque a gente está tentando envelhecer com saúde, com qualidade de vida, né? E a perda auditiva entra nesse sistema de prevenção, certo? Você pergunta quais são os sintomas e sinais. Uma habilidade auditiva precoce que a gente perde, em primeiro, é a capacidade do entendimento de fala quando a gente está num ambiente ruidoso. Por exemplo, uma reunião, uma festa onde você tem uma música ao vivo, tem várias pessoas conversando ao mesmo tempo. Então, essa capacidade de entender o que aquela pessoa ao meu lado está falando é uma dos primeiros sinais, né? E depois disso, a gente pode também pedir para aumentar o som do celular, ouvir a televisão de casa num volume mais alto. Às vezes você coloca num volume, chega um parente, acha que o volume está muito alto e para a gente está confortável. Então, é um sinal de alerta também.
fadiga, cansaço no final do dia, dor de cabeça, às vezes dor de ouvido. Então, são sinais que nos atentam para procurar ajuda. E as causas da perda auditiva, doutora? Olha, elas são várias, né? A gente, às vezes, sempre pensa que é só o idoso que pode ter perda auditiva, mas cada vez mais a gente está vendo antes dos 40 anos. E qual foi a pergunta? As causas, né? Tanto a questão da idade que a senhora trouxe aí, mas talvez uma pancada, um acidente, com pessoas mais novas também. Isso. Vai desde uma rolha de cera, que você pode ter um tampão de cera ocluindo a audição e é de fácil manejo, você retira e volta a ouvir. Desde um trauma, que pode ser um trauma acústico, você está numa festa e tem um som súbito, por exemplo, acima de 70 decibéis, que já é dano para o ouvido, e pode ser pelo envelhecimento, quer dizer, o envelhecer, você envelhece as células auditivas. Doutora, a gente sempre traz essa medida aí como referência, mas é difícil alguém numa festa saber, opa, esse som aí está dentro do limite máximo permitido. Tem algum sinal assim? É quando a gente sente mesmo que está desconfortável, quando a conversa tem que ser gritando, que aí é sinal de que aquilo está acima do permitido? Pronto, quando você não consegue falar, né, de uma maneira assim, falando generalizado, você está num som acima do permitido. O ideal é que você tivesse um aparelhinho, um decibelímetro, que aí você conseguiria ver se aquele som está acima de 70 decibéis, que vai até 85, na verdade. Acima disso, você tem risco de dano para a audição. E tratamento, doutora? O que é que a gente pode trazer? Como eu tinha falado antes, o tratamento vai desde coisas simples, se a perda for por uma causa simples, até se for uma infecção, antibióticos, medicações, se for uma otite, e se for alguma perda no órgão periférico, que é a cóclea, que é a parte mais nobre da audição, aí você vai ter desde cirurgias até reabilitação com aparelho auditivo. O aparelho antes era muito estigmatizado, era sinônimo de envelhecimento, ninguém queria usar, mas hoje, cada vez mais, a reabilitação ela entra como prevenção de demência. Para você ter uma ideia, Daniele, você aumenta o risco de demência até 37% se você tiver perda auditiva moderada, severa e não reabilitar esse paciente. Aí, do aparelho, se for uma coisa bem mais séria, que o aparelho não consiga restaurar a audição, vai para um implante coclear, que é uma cirurgia bem mais complexa. Doutora, limpar o ouvido causa perda auditiva e outros problemas? Olha, diretamente não, mas pode aumentar o risco de trauma. Pode, se você tiver uma rolha de cera, empurrar essa cera lá para dentro e ser mais difícil de retirar e danificar até o tímpano, que é a parte média do ouvido. E a gente, otorrinolaringologista, não recomenda a limpeza. Eu falo para os pacientes, esse é um sistema autolimpante, deixa ele quietinho. Okay. Muito obrigada, doutora, pelas informações, pelo alerta aí também para todo mundo. Maristela. Para todo mundo ter cuidado, né, com a saúde, Daniele. A seguir, a pergunta que está todo mundo se fazendo. Amanhã é ou não é feriado? Segura que a gente responde já já. O NA1 volta em instantes. Amanhã é dia de Corpus Christi, uma celebração da Igreja Católica. A data não é um feriado nacional, mas alguns estados e municípios podem decretar como feriado religioso. Isso acaba gerando um pouco de confusão entre os trabalhadores. Camila Torres vai conversar com a gente agora sobre esse assunto. Como é que fica agora aqui no estado, hein, Camila? Para responder essa pergunta que está na cabeça de todo mundo, Maristela, eu estou com Rita Serafim, ela é advogada, faz parte da Comissão de Direito do Trabalho da OAB aqui em Pernambuco e vai contar para todo mundo agora. Rita, aqui em Pernambuco, Corpus Christi é ou não é feriado? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. Então, Camila, não é feriado. Aqui no estado de Pernambuco é ponto facultativo. E o que é esse ponto facultativo? Ponto facultativo é a liberalidade que o órgão público ou empresas privadas têm de dispensar ou não seus funcionários.
Mas para que o trabalhador entenda como funciona, o governo federal lança o calendário, certo, anual, e nesse calendário anual, esse ano tem lá o ponto facultativo como Corpus Christi. Então, aí fica do Estado, da cidade, das empresas privadas, se dispensam ou não. Aqui em Pernambuco é ponto facultativo, não é feriado. Ô Rita, por que em alguns lugares Corpus Christi é feriado, então, em alguns lugares não é feriado, como aqui em Pernambuco? Porque, Camila, Corpus Christi é um feriado religioso. É uma celebração católica que traz aí a lembrança da primeira Eucaristia, se dá 60 dias após a Páscoa. Então, alguns estados, por exemplo, São Paulo é feriado. Então, há uma lei que decreta que Corpus Christi é feriado em São Paulo. Aqui em Pernambuco, na verdade, como por ser ponto facultativo, existe um decreto que traz aos órgãos públicos essa liberalidade de ser dispensado, porém, no dia 23 de junho. Há essa transferência do dia 4 para o dia 23, mas isso para órgãos públicos. 23 de junho, né? Véspera de São João. Agora, pessoal, por que a gente está com uma advogada trabalhista falando se é feriado ou não no dia de Corpus Christi? Porque dependendo se é ou não feriado, isso muda a forma de pagar a pessoa que trabalha nesse dia. Aqui em Pernambuco, você já falou, Rita, que não é feriado. Então, as pessoas, a maioria pelo menos, né, deve trabalhar amanhã, né? E aí vai receber normal, como todos os outros dias. Isso, recebe normal, como os outros dias. Vai ter hora extra, claro, se ultrapassar sua escala normal de trabalho. Mas é normal e é necessário que trabalhe. Agora, importante, Camila, é que o trabalhador identifique o acordo coletivo, a convenção coletiva, o contrato individual de trabalho, que geralmente já traz informações relacionadas a essa dispensa, uma vez que estamos aqui numa região onde o forró, o São João, aí é uma cultura. Então, é importante que o trabalhador identifique antes os contratos. Inclusive, que a gente fala assim, da maioria, do que é a regra geral, mas você acabou de citar aí as convenções trabalhistas, existem grupos, né? Existem categorias de profissionais que, de fato, vão estar de folga amanhã. É o caso de escolas particulares, por exemplo, né? Exatamente. E além de outras escalas, gente, pessoas que trabalham em escala, hospitais. Então, é importante que respeitem as suas escalas, uma vez que não é considerado feriado, é normal, então segue escala normalmente. Agora, para os lugares que transferem o ponto facultativo para o dia 23 de junho, a véspera de São João, Rita, quem terminar trabalhando no dia 23 de junho vai ser como um dia normal. Exatamente, uma vez que é a liberalidade. Então, por exemplo, se for uma escola privada, né, se for uma escola particular, recebe normalmente. Os órgãos públicos aqui no estado já há esse decreto de que todos os órgãos públicos estarão suspensos. Também o 23 de junho depende dos acordos. Exatamente, exatamente. Então, é importante que o trabalhador identifique o acordo, a convenção, o contrato, também compensação de banco de horas. Há empresas que, por ser um período junino, de festas, então faz uma compensação de bancos de horas ali para poder dispensar o seu funcionário. Rita, muito obrigada pelas informações. É isso, pessoal. Informação certa para poder se planejar do jeito certo com relação à folga e com relação ao orçamento também, Maristela. Tudo bem explicado agora, né, Camila? Bora seguir pelo trânsito. Nós temos imagens para você da Avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem. Ali no cruzamento com a rua Bruno Veloso, a gente vê a movimentação ao vivo dos carros, motos que passam por aí. Sem impedimentos para o motorista que está passando na região, não tem congestionamento, mas a gente vê aí, observa o trânsito mais intenso neste horário. A gente está pertinho da 13h, meio-dia e 59, relógio virando agora para você que está acompanhando o NE1, seguindo para os compromissos ainda da hora do almoço. Agora a Avenida Norte na sua tela, bairro da Mangabeira. No lado direito, os motoristas vão sentido Encruzilhada, no lado esquerdo, sentido Macaxeira. A gente observa também essa movimentação mais intensa aí dos carros, no cruzamento também é preciso ter muita atenção.
Bora seguir pela Pan-Nordestina? A gente faz esse giro aqui pela região metropolitana. Quero te mostrar Olinda também e a movimentação de quem está seguindo aí do lado direito, sentido Recife. Essa câmera está instalada bem pertinho aí do Fórum da Cidade, no lado esquerdo. Poucos carros agora seguindo em direção à Paulista, também em direção ao litoral norte. A gente dá uma olhada também no céu, né, com muitas nuvens, tem previsão de chuva ainda para hoje. Um alerta da APAC para várias regiões, então fique atento às orientações da Defesa Civil da sua cidade. Agradeço demais a sua companhia e participação no NA1 de hoje. O NA1 volta amanhã e você, claro, pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.